Bom, pessoal, vamos lá então, nosso segundo vídeo, continuando então o sistema cardiovascular. Nós estamos falando sobre o sangue, né, e seus componentes. No vídeo anterior a gente terminou falando sobre a composição do sangue, né? O sangue, então, ele é constituído, nosso sangue é constituído por uma parte líquida e uma parte sólida, sendo a parte líquida o plasma, né, que compõe a maior parte, né, do nosso sangue. O plasma é um líquido, em sua parte, formado a maior parte por água, né, e o plasma é de cor amarelada, porém, misturado aí com as células sanguíneas, a gente não identifica, né, essa coloração do plasma e justamente por isso que a gente tem a cor vermelha do sangue, né? E principalmente pela presença de um tipo de célula sanguínea que são os glóbulos vermelhos, tá? Então, a parte sólida do nosso sangue, que são as chamadas células sanguíneas, são divididas em 3 tipos, né? São os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, que na verdade não são nem células sanguíneas, né? Elas são fragmentos de células, são como pedaços de células, né? As plaquetas, elas não são nem células inteiras, tá? Células inteiras, mesmo sanguíneas, né? Nós só temos os glóbulos vermelhos, que a gente já viu no vídeo anterior, e os glóbulos brancos. Lembrando um pouquinho dos glóbulos vermelhos, os glóbulos vermelhos, eles contêm, então, a hemoglobina, né, que é aquela substância, o pigmento, uma proteína, né, que é, além de ser responsável por dar a coloração vermelha, né, para o nosso sangue, é o principal aí componente responsável por se combinar, né, com o gás oxigênio e fazer o transporte, então, desse gás tão importante para a nossa vida, tá? É a hemoglobina que se comunica, né, se liga ao gás oxigênio, transportando esse gás para todas as partes do nosso corpo, tá bom? Bom, nós vamos falar agora, começar então o segundo vídeo, falando sobre os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, eles são também, né, composição do nosso sangue, porém, vocês se lembram no vídeo anterior, eu disse que os glóbulos vermelhos, eles representam, das células sanguíneas, eles representam aí praticamente mais de 50%, né, das células sanguíneas presentes no nosso sangue. Os glóbulos brancos, eles estão presentes, assim, numa quantidade bem menor, tá bom? Então, em comparação com os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos estão numa quantidade aí bem menor, tá? Os glóbulos brancos também podem ser chamados em alguns lugares, né? A gente conhece aí, encontra esse nome, né? De leucócitos, tá? E qual que é a principal função, né, dos glóbulos brancos? São as células de defesa do nosso corpo, tá? Essas células, né, os glóbulos brancos têm como função, né, tem como principal característica, né, no nosso organismo, nos defender, né, contra a entrada de agentes estranhos, né, no nosso organismo, como, por exemplo, substâncias tóxicas, micro-organismos, né, que podem ser fungos, vírus, bactérias, protozoários, tá? Então, todos os seres invasores, né, que podem ser tanto uma substância tóxica ou um micro-organismo nocivo, né, que pode nos fazer mal, são os glóbulos brancos que são responsáveis por combater, né, esse mal, esse perigo que pode vir a representar para o nosso organismo, tá? E existem muitos tipos de glóbulos brancos, tá? Não tem só um tipo específico. Tem alguns tipos, por exemplo, de glóbulos brancos que são responsáveis, por exemplo, por devorar determinados tipos de micro-organismos, tá? A gente fala que eles fagocitam, tá? É como se eles comessem, né, determinados aí micro-organismos, né, quando entram, né, no nosso corpo. E aí eles destroem, tá, esses micro-organismos.
Por exemplo, alguns glóbulos brancos, quando o nosso corpo é contaminado aí por alguns tipos de protozoários, alguns glóbulos brancos fazem esse processo de fagocitose, tá? Eles são encaminhados, né, para onde está o ponto, né, o foco da contaminação, aí eles englobam, né, esse protozoário e destroem esse protozoário. É como se eles comessem, devorassem, né, esse protozoário, destruindo, tá? Então eles estão defendendo aí o nosso corpo, são células que estão defendendo o nosso corpo. Já tem outros glóbulos brancos que atuam, por exemplo, na produção de anticorpos. São os glóbulos brancos, por exemplo, que são estimulados, no caso, vamos falar o exemplo aí que a gente está escutando muito agora, né, nesses tempos, no caso da vacina da COVID, por exemplo. Quando a gente recebe qualquer tipo de vacina, né, mas no caso específico, no caso da vacina da COVID, quando uma pessoa recebe a vacina da COVID, o que a vacina vai fazer, né? A vacina ela vai estimular determinados glóbulos brancos do nosso organismo a produzirem anticorpos, tá? A produzirem anticorpos que são proteínas, né? Que o nosso corpo vai produzir a partir de determinados glóbulos brancos, tá? E esses anticorpos, eles vão combater, né, possivelmente vírus da Covid-19 que a gente possa vir a se contaminar, tá? No futuro. Por isso que a gente fica, então, com esses anticorpos presentes no nosso organismo, no nosso sangue. Então, a gente fica protegido, tá? Não significa que a gente não vai se contaminar, né, com o vírus. O vírus pode entrar no nosso corpo, tá? Então, não significa que a gente vai ficar imune ao vírus, né? Que a gente não vai pegar nunca mais o vírus. Não, não é isso. O vírus, ele pode, né? Se a gente pode contaminar, né? Ele pode vir a contaminar o nosso corpo, tudo. Se a gente entrar em contato com uma pessoa, né? Que esteja, né? Com o vírus, tal. Porém, se a gente já tiver sido vacinado e a gente já tiver, então, os nossos glóbulos brancos produzidos a partir da vacina que a gente tomou, tiver produzido esses anticorpos específicos que vão nos proteger contra o vírus da Covid, esses anticorpos imediatamente, assim que a gente entrar em contato com esse vírus um dia, né, eles vão imediatamente destruir esse vírus. Tá? Então a gente não vai desenvolver a doença, ou caso a gente desenvolva a doença, a gente vai desenvolver de uma maneira leve, tá? Não vai desenvolver sintomas graves, tá bom? É isso o que tem sido observado aí nos casos aí da maioria das vacinas da Covid-19, tá bom? Vamos agora então para as plaquetas. As plaquetas, que são o último componente do nosso sangue. Lembrando que as plaquetas não são células, completas, tá? São fragmentos de células, tá bom? Então, as plaquetas também são produzidas na medula óssea. Tá? Assim como os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea, as plaquetas também são produzidas na medula óssea. Porém, as plaquetas, elas são pedaços de células, tá? Não é à toa que as plaquetas, elas são muito menorzinhas, elas são muito menores que uma célula, tá? Elas estão presentes numa quantidade que fica entre glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, tá? Não é uma quantidade assim tão grande quanto glóbulos vermelhos, mas é um pouquinho maior que a quantidade de glóbulos brancos, tá? Qual que é a importância das plaquetas? Vamos entender, né, a importância das plaquetas, que muita gente acha que as plaquetas não têm importância, né? As plaquetas, elas são fundamentais especialmente para esse processo aqui no nosso corpo, olha. O processo da coagulação do nosso sangue.
O que é o processo de coagulação do nosso sangue? Coagulação sanguínea, pessoal, o nosso sangue coagular significa quando a gente tem um rompimento, né? Quando a gente tem um machucadinho, por exemplo, se eu me corto, né? Se eu tenho aqui uma ponta de uma faquinha aqui, por exemplo, e aí eu faço um cortezinho aqui na minha pele, o que vai acontecer aqui? Se eu fiz um cortezinho aqui, eu vou ter um rompimento de vaso sanguíneo, tá? É o que está sendo mostrado aqui nesse desenho, olha. Imagina que isso daqui fosse um dedo meu, tá? Então aí, uma faquinha, né? Eu tenho aqui uma faquinha, uma pontinha afiada, aí eu faço um cortezinho, tá? Que é isso daqui, que está sendo mostrado aqui nesse desenho. Então, esse rompimento vai gerar o que? É um rompimento de um vaso sanguíneo, tá? Quando eu corto aqui, eu vou ter rompimento de vaso sanguíneo. Então, o que vai acontecer? Perda de sangue, tá? Então, aqui, olha, rompimento de vaso sanguíneo, olha, o sangue vai começar a extravasar, tá? Principalmente, olha, glóbulos vermelhos, olha aqui, são glóbulos vermelhos que vão começar a sair, tá? Só que também a gente tem circulando no sangue plaquetas. Olha, nós temos plaquetas. Olha as plaquetas aqui, bem pequenininhas, né? Bem pequenininhas. Perto dos glóbulos vermelhos, as plaquetas são minúsculas. Quando acontece esse rompimento, né, esse corte, olha só o que acontece com as plaquetas. Imediatamente, se a gente tem um número, né, uma quantidade normal de plaquetas no nosso sangue, imediatamente, no lugar onde aconteceu o rompimento, né, o machucado, as plaquetas se juntam, tá? Elas vão imediatamente para aquele local do ferimento, tá? Do corte. E aí elas vão formar como se fosse uma barreira, tá? Uma barreira, olha, elas vão começar a produzir filamentos, as plaquetas, tá? Filamentos que é como se fossem substâncias, né? São substâncias que estão presentes, que as próprias plaquetas produzem, e são substâncias filamentosas que formam tipo uma espécie de uma casquinha, tá? É aquela casquinha de sangue que se forma logo depois que o sangue para, né, de sair, que estanca, né? Que a gente fala que a gente estancou o sangue, né? E aí a gente dá aquela pressionadinha, né? O sangue parou de vazar, a gente dá uma pressionadinha, né? E aí, graças àquelas plaquetas, né, que se juntaram aqui no local do ferimento, dá aquela pressionadinha, forma aqui esses filamentos, e aí forma-se então um coágulo, que é aquela casquinha de sangue. Tá? Isso a gente verifica, né, um coágulo, a gente verifica principalmente num machucado grande, né, quando a gente cai de uma bicicleta, por exemplo, faz aquele machucado, aquele corte fundo, né, no joelho, né, na perna, tá? Então aí depois daquele vazamento de sangue que tem, né, que sai sangue para todo lado, né, logo depois que para o vazamento, que o sangue é estancado, né, que a gente fala, ocorre então essa junção das plaquetas, né, as plaquetas se juntam aqui no local da abertura do ferimento e produzindo esses filamentos, né, elas aos poucos vão então produzindo então esse coágulo, que é uma casca de sangue, tá? Isso é o processo de coagulação sanguínea. Tá bom? É o processo de coagulação do sangue. Por que isso é importante, pessoal? Porque se as plaquetas não fizessem isso, se a gente não tivesse nessa atuação das plaquetas, a gente correria o risco do sangue continuar vazando, tá? E a gente correria, então, o risco de perder muito sangue, tá? É o caso de quando acontece risco de hemorragia, tá? Hemorragia é um problema de uma perda de sangue excessiva, tá bom? Geralmente uma pessoa, quando ela tem um nível de plaquetas baixa no sangue, é uma pessoa assim que geralmente assim tem problemas
com acidentes, né, com qualquer tipo de cortezinho, tá? Ela tem dificuldade para poder aquele cortezinho cicatrizar, tá? É uma pessoa assim, qualquer cortezinho vai sangrar muito e vai demorar muito para parar de sangrar, vai demorar muito para cicatrizar. Por isso que é importante um número, uma quantidade adequada, né, normal, vamos dizer assim, de plaquetas no nosso sangue. Por isso as plaquetas também são importantes, tá bom? Bom, partindo então agora para o tema 3, o tema 3 a gente vai então para o último órgão que compõe aí o nosso sistema cardiovascular. Então, nós já falamos dos componentes, né, que fazem parte aí do nosso sistema cardiovascular, nós já falamos. Faz parte, então, do nosso sistema cardiovascular. O sangue, né, que a gente acabou de ver, um dos principais componentes, né, do nosso sistema cardiovascular, o sangue, que circula por todo o nosso corpo, levando oxigênio e nutrientes para todas as partes do nosso corpo, todas as células do nosso corpo. Os vasos sanguíneos, né? Artérias, veias e capilares, que é dentro desses vasos sanguíneos que o sangue circula. E agora a gente vai falar então da bomba que impulsiona, né, o sangue a circular por dentro desses vasos, que é o coração, o nosso coração, tá? Bom, o nosso coração é um músculo, tá? O coração é um órgão musculoso, é um músculo. É um músculo potente chamado miocárdio, tá? Internamente. O músculo que forma internamente o nosso coração é chamado miocárdio, é um músculo muito potente, um dos mais fortes do nosso corpo, tá? E externamente o nosso coração é revestido por uma membrana chamada pericárdio, tá? O tamanho do nosso coração, muita gente tem essa dúvida, né? Qual o tamanho do nosso coração? Isso varia muito, tá? De pessoa para pessoa, de sexo, né? De mulher para homem, de idade, tá? E do estado de saúde também da pessoa, tá bom? Bom, como que é dividido o nosso coração, né? O nosso coração, ele é dividido em 4 cavidades, nós chamamos, tá? São as 4 cavidades cardíacas que a gente chama. São 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Então, nosso coração é dividido em 4 cavidades. 2 átrios, que são superiores, tá? Na parte de cima, e 2 ventrículos. Vamos localizar isso aqui então, olha. Já vamos localizar agora aqui no desenho aqui da estrutura do nosso coração. Olha, eu vou falar aqui direita e esquerda de acordo com a posição do nosso coração, tá bom? Então, olha, eu sei que olhando aqui, esse lado, o lado que eu tô olhando é direito, tá? Mas eu sei que o lado do coração aqui é direito. É esquerdo, desculpa, é esquerdo, tá? Tudo bem que aqui, pra mim, na minha visão, é direito. Mas no coração é o lado esquerdo. Vocês concordam comigo? Tá? Então, esse lado aqui, eu tô olhando, eu sei, eu tô olhando, pra mim é lado esquerdo. Mas do coração, do ponto de vista do coração, é o lado direito dele, certo? Então, vamos lá, olha. Vamos identificar aqui as 4 cavidades do coração. Vamos lá, então. Então, aqui, olha, na parte superior do coração estão os 2 átrios, olha. O átrio direito e o átrio esquerdo. E aqui na parte inferior do coração, as outras 2 cavidades. O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? Então, essa imagem aqui é como se eu tivesse pego o coração e partido ele ao meio, tá? Então, se eu pego um coração humano, parto ele ao meio, dentro dele eu vou ver esse tipo de imagem aqui, ver uma imagem mais ou menos como essa, tá? Eu vou ver essas 2 cavidades aqui
em cima e essas duas cavidades embaixo, o átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E aqui, olha, estão todas as veias, artérias, né, e as válvulas, né, que saem e chegam até o coração, tá bom? Aqui, pessoal, o mais importante para guardar aqui são a veia cava, as veias cavas, né, que chegam ao átrio, tá? Ao átrio direito, olha, a veia cava inferior e a veia cava superior. Essas duas veias cavas, elas chegam até o átrio direito, olha, elas estão trazendo sangue com gás carbônico do corpo inteiro para o átrio direito, tá? Outra que é importante a gente saber também, as veias pulmonares, tá? As veias pulmonares, elas estão chegando também ao átrio esquerdo, só que elas estão vindo do pulmão, tá? Então, a gente tem uma veia pulmonar que está vindo do pulmão esquerdo e uma veia pulmonar que está vindo do pulmão direito, tá? Então, vem também aqui tudo pro átrio esquerdo, tá? Essa veia pulmonar está trazendo sangue oxigenado, porque essa veia aqui, veias pulmonares, lembra? É a exceção. Essa veia pulmonar é a única veia que transporta sangue rico em gás oxigênio, tá? A única veia que transporta sangue rico em gás oxigênio. Todas as outras veias do nosso corpo transportam sangue rico em gás carbônico. Essa veia, ela transporta, essas veias, né, transportam sangue rico em gás oxigênio porque elas estão vindo dos nossos pulmões, tá bom? Dois vasos, né, importantes para guardar são as artérias pulmonares, tá? As artérias pulmonares, olha, tem a esquerda e a direita. Cadê a direita? A esquerda tá aqui, cadê a direita? A direita não foi representada. A artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita, tá? A artéria pulmonar direita não foi representada aqui. Essas duas artérias, elas são importantes porque elas saem do ventrículo, tá? Levando o sangue com gás carbônico lá para o pulmão, tá? Então, ela leva o sangue rico em gás carbônico lá para o pulmão. Aí o pulmão oxigena esse sangue e aí o sangue volta então para o pulmão, volta para o coração, desculpa, tá? E mais uma artéria importante é a artéria aorta. A artéria aorta, ela sai do outro ventrículo, tá? Ela sai do nosso outro ventrículo, ela sai desse ventrículo aqui, olha, do ventrículo esquerdo. A artéria aorta sai do ventrículo esquerdo e a aorta vai distribuir então sangue oxigenado para todas as partes do nosso corpo, certo? Então, essas são as principais partes do coração humano. Aqui, terminando o tema sobre o coração, nós vamos ver aqui como funcionam os batimentos, né, do nosso coração. O nosso coração, ele tem um sistema, né, de movimento chamado ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é um movimento que constitui em quê, né? Constitui em dois tipos de movimento. É um movimento de contração e movimento de relaxamento, tá? São os famosos batimentos cardíacos, tá? Esses movimentos, eles são mais ou menos assim, olha, vou tentar representar assim com a minha mão, tá? Então, o movimento do coração, de contração, é assim, quando o coração se contrai, ele fecha e relaxa. Fecha, contrai e relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa, tá? Isso ele faz, olha, o coração faz, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Isso ele faz aproximadamente 72 vezes por minuto, tá? Então, o coração realiza esse tipo de movimento 72 vezes por minuto. Qual é o sentido, pessoal, desse tipo de movimento, né? É bater apenas por bater? Não. É esse movimento de contração
e relaxamento que bombeia o sangue, tá? É esse movimento de contração e relaxamento, esses contrações e relaxamentos têm nomes, tá? São chamados sístoles e diástoles, tá bom? São termos assim complicados, né? Que não há necessidade de vocês guardarem, tá bom? Mas assim, só para vocês terem o conhecimento, tá? Então, os movimentos de contração do coração são chamados sístoles, tá? E os movimentos de relaxamento do coração são chamados diástole, tá? São esses movimentos, são esses batimentos, né, popularmente, que a gente chama do coração, que fazem, então, o bombeamento do sangue, tá bom? É graças a esses movimentos que o sangue movimenta-se, né, tanto pelo nosso corpo, quanto também ele é movimentado, bombeado para os nossos pulmões e retorna para o nosso coração, para poder do nosso coração voltar a circular, né, para o nosso corpo, levando aí o gás oxigênio, tá bom? Pessoal, não vai dar tempo de explicar o tema 4 nesse segundo vídeo. Então, eu vou encerrar esse segundo vídeo agora e no terceiro vídeo eu vou explicar o tema 4, que é justamente a circulação do sangue, tá? Como que é esse movimento de circulação do sangue pelo nosso corpo. Porque o sangue, isso é muito importante vocês saberem. O sangue, ele passa a cada movimento, né, a cada volta que o sangue faz no nosso corpo, ele passa 2 vezes pelo nosso coração. Talvez vocês já tenham ouvido falar isso, tá? É verdade que o sangue, cada circulada, né, que ele dá no nosso corpo, cada movimento que ele faz no nosso corpo, é verdade que ele passa 2 vezes no nosso coração? Sim, é verdade. Tá? Ele precisa passar 2 vezes pelo nosso coração. E a gente vai entender por que o sangue precisa passar 2 vezes pelo nosso coração, tá? Isso a gente vai entender no tema 4, tá? Então, eu vou gravar outro vídeo, o terceiro vídeo, tá? E aí vocês vão entender por que isso acontece, tá bom? Até já!